Bitcoin acabou de cair e atingiu a marca de 59 mil dólares. É o menor preço nos últimos 20 meses, tá? A última vez que ele esteve nesse preço foi em setembro de 2024 e o preço simplesmente não para de cair. Nos últimos 6 meses já caiu mais de 37% e no último ano a queda chegou a quase 50%. O que que tá acontecendo com o Bitcoin? Será que o Bitcoin vai quebrar? Por que que tá caindo tanto? Vale a pena comprar agora? É uma oportunidade? É um momento de tensão? Como que o mercado tá reagindo a tudo isso? Eu vou te contar tudo nesse vídeo, qual que é o cenário atual, o que eu acredito e a minha visão sobre o momento que nós estamos passando, tá? Eu só te peço uma coisa, se você gostou da ideia do vídeo, se você acha que esse vídeo vai te agregar, deixa o like, não custa nada, é só você clicar no botão do like, se inscreve para você não perder os próximos vídeos e vamos direto ao que interessa. Vamos lá então, antes de tudo você precisa entender a fundo o que de fato é o Bitcoin, tá? E o Bitcoin é uma moeda virtual descentralizada e deflacionária. O que que é isso? Descentralizada porque não tem um governo, não tem uma empresa por trás, então não é controlado por uma entidade específica, e deflacionário porque irão existir apenas 21 milhões de moedas, não se pode criar mais, então esse ativo ele acaba não sofrendo com a inflação. Basicamente a inflação é a perda do poder monetário. Então imagina um país que está o tempo todo imprimindo mais dinheiro. Quando um país faz isso, o valor do dinheiro ele começa a cair, porque começa a ter mais daquela moeda no mercado. E de acordo com a lei da oferta e demanda, quanto mais disponível tem, seja aquela moeda, menor é o preço, o valor agregado, tá? Então muitas pessoas acreditam no Bitcoin como a nova reserva de valor do futuro. Até hoje quem fez esse papel muito bem foi o ouro, tá? Mas está mudando, tem uma grande parte de pessoas que acreditam que o Bitcoin ele vai tomar esse papel, ou seja, talvez ele não seja aquela moeda que você vai utilizar o tempo todo no dia a dia, mas uma reserva para você guardar valor, comprar, deixar guardado e ter um poder de compra futuro, tá? E olha só, o Bitcoin ele não para de cair, mas a pergunta certa deveria ser: por que milhões de pessoas aceitam que ele tem valor? Por que que o Bitcoin ele de fato tem valor? Olha só, o Bitcoin ele funciona porque existe uma rede mundial de computadores que concorda sobre quem possui cada moeda. Imagina que o Bitcoin ele é registrado em um grande livro contábil. Então tudo o que aconteceu desde o início até hoje está registrado e na ordem, tá? Então desde o início até agora como se fosse ali um registro em um grande caderno. Então imagina o seguinte, nesse caderno tá escrito lá, por exemplo, o João ele tem 0.15 Bitcoin, a Maria ela tem 2 Bitcoin, o Thiago tem 0.5 Bitcoin. Milhares de computadores elas possuem a cópia desse caderno e quando você envia um Bitcoin para alguém, todos verificam se realmente aquela pessoa tem saldo, se estiver tudo certo e a maioria dos computadores concordarem, a transação ela é registrada. Agora, não aparece o nome das pessoas, tá? Então no Bitcoin ele mostra apenas endereços públicos, que é como se fosse uma chave Pix, e esse é um dos pilares da segurança do Bitcoin. Você não poderia simplesmente criar Bitcoin do nada, colocar lá como se você tivesse 1, 2, 3 Bitcoins, porque lembra, tem uma rede de computadores com milhares de computadores, todos esses computadores têm uma cópia, então se você tenta alterar o código ali, todos os outros computadores vão ver que aquilo que você colocou não faz sentido, que você não tinha aquele saldo. E lembrando que fica tudo registrado desde o início até agora, que é o que nós chamamos de blockchain. Tá, Luan, eu já entendi o que é o Bitcoin, mas eu não entendi ainda muito bem o porquê que não dá para criar Bitcoin do nada, tá? Olha só, existe um protocolo com uma regra fixa, onde só existirão 21 milhões de moedas do Bitcoin. E ninguém pode mudar essa regra sozinho, nem governo, nem banco, nem mesmo o próprio criador, tá? Tem que ter um consenso dessa rede de computadores, dessas pessoas, de toda a comunidade do Bitcoin, para que uma regra ela seja aprovada. E não é algo simples de acontecer. Geralmente isso acontece em camadas. E quem compra Bitcoin para carregar no longo prazo, quem acredita na moeda, ou seja, a comunidade do Bitcoin, dificilmente mudaria uma regra, por exemplo, para ter mais moedas, justamente porque ele perderia o seu valor. Esse é o grande benefício do Bitcoin, ter somente 21 milhões de moedas e não poder criar mais, porque quem tem aquele ativo e se torna escasso vai ter mais valor agregado, tá? E ele se torna um ativo completamente das moedas criadas, por exemplo, por governo, que o governo pode simplesmente imprimir mais dinheiro, e isso o dinheiro vai perdendo cada vez mais o valor, que é a inflação. Já no Bitcoin, quanto mais pessoas quiserem possuir uma parte dele, o valor ele tende a ser maior, então o preço dele tende a subir. E é por isso que ele é tão resiliente e muitas pessoas
pessoas acreditam que ele não possa quebrar, justamente porque o Bitcoin ele não é uma empresa e ele não pode simplesmente falir como se fosse uma empresa. Então imagina o seguinte, uma ação ela pode quebrar porque uma empresa quebra. Um banco ele pode parar de existir, um país ele pode imprimir mais dinheiro do que o necessário. Agora o Bitcoin ele não tem um presidente específico, ele não tem um CEO, ele não tem uma sede, ele não é controlado por governo e para ele morrer, para ele parar de existir, seria necessário que milhões de pessoas ao redor do mundo parassem de acreditar que o Bitcoin ele tem uma utilidade, tá? E é isso que sustenta o valor, essa rede, essa comunidade acreditar no ativo que faz com que ele de fato tenha valor. E isso acontece não somente com o Bitcoin, mas outros ativos. Por exemplo, se as pessoas pararem de acreditar que o ouro é valioso, o ouro do dia para noite ele simplesmente perde o seu valor, porque a maior parte do ouro ele é utilizada para joalherias, para luxo e não necessariamente na indústria. E a parte que é utilizada na indústria poderia simplesmente ser substituída. Então, o ouro ele tem valor porque ele é escasso, então ele não é fácil de encontrar. As pessoas acreditam que ele tem valor, para as pessoas, para a população, para a sociedade, o ouro tem valor e da mesma forma é o Bitcoin ou qualquer outro ativo. Se as pessoas pararem de acreditar, aquele ativo ele vai perder ali a relevância e o seu valor. Agora, o que sustenta o Bitcoin? Basicamente são 4 coisas que você precisa entender aqui. O primeiro é justamente a escassez. Como eu disse, o Bitcoin ele tem ali na sua programação desde quando ele foi criado que vai ter apenas 21 milhões de moedas de Bitcoin. E isso dá uma segurança maior porque as pessoas sabem que não se pode criar mais Bitcoin. Então ele é um ativo de fato escasso, certo? Não é como a moeda, não é como o real, não é como o dólar, que o governo pode simplesmente ir lá imprimir mais dinheiro. Quanto mais tem algo específico, aquele algo ele vale menos. Então quem tem Bitcoin, a longo prazo a tendência é que o preço dele suba justamente por causa dessa escassez, tá? O segundo pilar é a segurança. Como eu disse, a rede de computadores é uma das redes mais seguras já criadas. Porque imagina o seguinte, vamos colocar o Banco do Brasil, o Banco Central, por exemplo. É uma instituição que tem pessoas por trás, tem um sistema por trás, e isso é interessante, tá? Porque tem uma organização, tem a quem cobrar. Porém, se for para atacar, para quebrar toda essa estrutura, precisa se atacar apenas um único local. E assim como todas as outras empresas, todas as outras organizações. Já o Bitcoin, se você quisesse mudar algo no Bitcoin, você teria que mudar ao mesmo tempo em todas essas redes de computadores, ou pelo menos na maioria. E qual que é a chance disso acontecer? De um hacker, alguém específico, conseguir mudar ao mesmo tempo em todos os computadores? A chance, ela é muito pequena mesmo, tá? Para não dizer quase impossível. E essa é a segurança do Bitcoin. Como cada computador tem a cópia específica, se você tenta alterar alguma coisa, os outros computadores vão ver que aquilo não faz sentido e vai simplesmente rejeitar aquela alteração. O terceiro pilar que sustenta o Bitcoin é justamente o efeito que essa rede ela pode trazer, tá? Então, basicamente, tem milhões de usuários, tem empresas comprando Bitcoin, então empresas grandes, tem ETFs, tem fundos, bancos, governos, então já tem toda uma estrutura que sustenta a existência do Bitcoin. O Bitcoin ele tá crescendo cada vez mais, se você olhar a longo prazo, já tem governos comprando, empresas comprando, e tudo isso sustenta a segurança dessa rede do Bitcoin, tá? E por último, o quarto item que sustenta o Bitcoin é justamente a portabilidade, que é um dos grandes benefícios. Imagina, você consegue literalmente enviar bilhões de dólares para qualquer lugar do mundo em minutos. Por exemplo, o ouro. O ouro ele é um ativo muito interessante, mas imagina você pegar ali meia tonelada de ouro e conseguir transportar isso para um local específico. Como o Bitcoin ele é 100% online, então ele está na rede, você consegue simplesmente fazer essa transferência em alguns minutos de um país para o outro de uma forma muito mais simplificada, justamente porque não tem um governo por trás, não é um banco específico que tem que fazer uma autorização. Você tem a sua chave, a pessoa ou a instituição que vai receber o Bitcoin que você vai transferir também tem a chave pública, ela simplesmente passa para você e você faz ali a transferência. Agora, tem uma coisa que muitas pessoas ignoram, tá? É que o Bitcoin ele não precisa ir a zero para ele simplesmente dar errado. Ele pode simplesmente perder relevância. Por exemplo, pode surgir uma tecnologia melhor, pode surgir regulamentações mais severas. Então, o governo falar que é proibido, por exemplo, pode ter uma perda de interesse global, mas em tese, qualquer ativo, como eu disse, poderia passar por esse risco, tá? Porque os ativos eles só têm valor porque as pessoas dão valor para aquele ativo. A partir do momento que as pessoas olharem para o ouro e falar esse ativo não tem mais relevância, as pessoas vão parar de dar bola, poderiam encontrar um outro ativo e o ouro perderia a sua relevância. Só que o ouro, ele já se provou no tempo, ele tá aí por milhares de anos, tendo o seu valor e da mesma forma o Bitcoin. Ele foi criado recente, né? Se a gente for comparar com o ouro, mas é um ativo que
tem todas as características de um ativo resiliente, em prol de tudo isso que já foi falado no vídeo. Então, hoje parece improvável que o Bitcoin ele simplesmente perca o interesse das pessoas, principalmente porque já existem, como eu disse, governos. Então, os Estados Unidos está comprando Bitcoin, produtos ligados a Bitcoin. Então, até mesmo países, organizações e governos já estão se organizando para ter esses ativos ao invés de proibir eles, tá? Agora, beleza, eu entendi o que de fato é o Bitcoin, por que que faz sentido, como que ele funciona. Agora, por que que ele tá caindo tanto? Por que que ele oscila tanto? Por que que ele caiu quase 50% no último ano? E olha só, o Bitcoin ele estar caindo não significa necessariamente que a tese do Bitcoin mudou, que o Bitcoin não funciona mais, tá? Muitas das vezes significa apenas que há mais pessoas vendendo do que comprando naquele momento. E existem alguns fatores do porquê as pessoas nesse momento estão vendendo mais Bitcoin do que comprando, que é o que faz o preço dele cair e jogar a cotação, o valor dele lá embaixo, tá? O primeiro ponto é justamente a realização dos lucros. Então imagina, muitas pessoas compraram Bitcoin em 2023, em 2022, 2024 e viu o Bitcoin sair de 40 mil dólares para 120 mil dólares. Então o Bitcoin ele saiu de 200 mil reais e ultrapassou a marca dos 600 mil reais. Então tem muitas pessoas que estão realizando lucro nesse exato momento. Então as pessoas viram uma valorização muito alta do Bitcoin e começaram a vender para realizar esses lucros. Agora, outro fator que pode estar influenciando é justamente o medo de recessão dos juros. Então imagina o seguinte, quando o mercado ele fica preocupado com a economia, que é o que está acontecendo agora, então guerra, instabilidade política, ano político aqui no Brasil, então tem muita coisa acontecendo. Claro que não somente o Brasil vai afetar toda essa queda do Bitcoin, mas é uma série de fatores que está acontecendo globalmente para que os investidores eles comecem a vender ativos. E os primeiros ativos que são vendidos em uma época de crise, um momento de estabilidade política, são principalmente os ativos de riscos. Esses são os primeiros que as pessoas vendem. E outro fator que está impactando diretamente a queda do Bitcoin é porque, olha só, a MicroStrategy, recentemente renomeada apenas de Strategy, do empresário americano Michael Saylor, essa empresa dele, atualmente é a empresa de capital aberto com maior quantidade de Bitcoins do mundo. Eles têm mais de 818 mil Bitcoin, tá? Isso Bitcoin. E recentemente eles venderam aí em média 32 Bitcoins e eles anunciaram anteriormente que não iriam vender. A política deles era justamente comprar e deixar ali porque acreditam na moeda para o futuro. Agora, como eles venderam, isso balançou completamente o mercado, porque como assim aquela empresa que nunca iria vender acabou de vender 32 Bitcoins? Só que se você olhar para a quantidade de Bitcoins que eles venderam, é simplesmente irrelevante comparado ao total que eles têm, certo? É um fator quase que insignificante. E o porquê que eles venderam? Eles podem simplesmente ter vendido essa quantidade para testar o mercado, eles podem estar comprando mais nesse exato momento, ou eles podem simplesmente ter levantado caixa para algum fator específico, tá? Então, não necessariamente porque eles venderam 32 Bitcoins que o Bitcoin em si, ele perdeu ali os seus fundamentos. E olha só, o Bitcoin, ele já resistiu todas as crises desde que ele foi criado e várias vezes as pessoas já mataram o Bitcoin, vamos dizer. Já disseram que ele ia a zero, que ele ia parar de existir, que não ia funcionar, que não era um ativo confiável. E o fato é que desde que ele foi criado até hoje, ele não só resistiu a todas essas crises, mas foi um dos ativos que mais teve rentabilidade. Só para você ter uma ideia, desde que o Bitcoin foi criado em 2009, ele já cresceu mais de 13.000%. Então é muita coisa. Mas por ser algo novo, por ser algo que as pessoas ainda não conhecem, não é tão fácil você ter acesso a esse ativo. Principalmente se você realmente for comprar o Bitcoin, você precisa estudar um pouco mais, você precisa entender o que você está fazendo. Afinal de contas, não tem um governo, não tem um banco por trás. Então você precisa entender para que você não faça uma transferência errada, por exemplo. Então tudo isso cria oscilações no mercado Bitcoin. Então as incertezas, então o que vai ser esse ativo daqui 10, 15 anos. E tudo isso faz com que o preço dele oscile ao longo do tempo. Tem muitas pessoas que acreditam que o Bitcoin ele pode chegar a $1 milhão, tá? Então imagina, hoje o Bitcoin está em 59 mil dólares no momento que eu tô gravando esse vídeo. Então olha só, em reais ele acabou de atingir aqui, ó, 318 mil reais aqui. E tem pessoas que acreditam que ele pode atingir aí $1 milhão, que seria 5 milhões de reais, tá? O fato é, quem acredita na moeda e está comprando agora, está comprando o ativo descontado. Eu estou sempre dizendo para vocês aqui que o mais importante a longo prazo é você diversificar
diversificar a sua carteira. Então, faz sentido ter Bitcoin, faz sentido ter ações, faz sentido ter fundos imobiliários. Imagina o seguinte, se você tiver um pouco de cada, se você tiver 10% em Bitcoin, por exemplo, se o Bitcoin vir a zero, isso não vai te quebrar. Mas se ele subir para multiplicar várias vezes, isso pode alavancar totalmente seu patrimônio, tá? Então, diversificação é o que ganha a longo prazo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu só te peço uma única coisa, deixa o like, se inscreve no canal aqui para você não perder mais conteúdos como esse. Toda semana aqui tem um radar semanal, onde eu mostro as principais notícias da semana do Brasil e do mundo relacionado ao mercado financeiro. Nós temos também 2 quadros aqui no canal, que é o Jornada do Milhão, onde eu estou investindo em uma carteira pública com você até bater a meta de R$1 milhão. Nós vamos bater essa meta, vou mostrar, documentar tudo aqui para vocês. Temos também o quadro Viver de Dividendos, onde eu aporto todos os meses R$500 por mês em boas empresas, em bons fundos imobiliários, para te mostrar que você consegue com R$500 por mês começar a viver de dividendos, beleza? Gostou? Deixa o like, se inscreve para acompanhar mais conteúdos como esse. Eu sou o Luan César, fico por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e tchau!